Pod Faixa, o podcast que dá voz ao social. E esse podcast acontece graças aos nossos patrocinadores. Minotauro Energy Drink, o melhor energético do Brasil. Jardim Escola Castro Alves, há 42 anos cuidando do seu filho. Arte Pão, tradição na sua festa, no seu aniversário e no seu coffee break. Pizza e Pasta, a melhor pizza a lenha do Rio de Janeiro. Full Pneus, a maior da América Latina. Facilite. Tem Facilite? Tá tranquilo. Mercado Vivo, as melhores cotações do Ceasa. Restaurante Gigante do Sabor, o melhor almoço de Nova Iguaçu. Sirius Rastreadores, líder em tecnologia do país. Blizzberry Açaí, o melhor açaí artesanal da Baixada. Adrenalina Sessions Podcast. Pod Kombucha, a bebida saudável que conquistou o Brasil. E Escritório de Contabilidade Nova Conte. Doutora Elizabeth Philippe, odontologia estética e restauradora. Ballroom, o melhor lugar para realizar suas festas e eventos. Estúdios Nova, o melhor estúdio da Baixada para o seu podcast e suas gravações. Fala galera, o Pod Faixa no ar, o podcast da Voz do Social, na maratona de segunda-feira, né, aqui no Le Monde, Nova Iguaçu, sob a direção de Marcelo Deschamps, né, nosso patrocinador está no final ou no começo. Conseguiu botar a dentista, Marcelo? Vai na edição. Tá bom, então estamos aqui, né, direto, né, fazendo barulho. Vá no nosso canal, compartilha, se inscreva, curta, comenta, tenha conosco, porque são muitos de resenha, né, quase 250, então tem muita coisa legal acontecendo e para acontecer. Então é isso que o social tem que fazer, barulho. Quem é visto é lembrado, quem é lembrado é chamado. E hoje estou recebendo aqui um brother que a gente tem o prazer de receber, Ed. Isso. Tudo bom, Ed? Tudo bem, irmãozão? Tudo bom, irmão? Prazer te receber. Alegria enorme poder participar aqui. Tá com você nesse bate-papo para a gente falar de várias coisas legais. Uma delas é o Ballroom. Ballroom. Né? Essa casa de festa maravilhosa. Quantos anos já tem o Ballroom? Então, eu de vida empresarial tenho 21 anos. A Ballroom, dentro desse contexto de eventos, aí ela faz parte desses 21 anos de entrega de eventos, fazendo a felicidade das pessoas, levando festa, levando alegria para esse povo. Esse momento histórico, né? Do casamento, do aniversário de 15 anos. Da formatura, de botar a beca. Às vezes é o único formado na família. Às vezes é uma geração também que todo mundo estuda, todo mundo se forma. Também. E lá eu vejo que é quase todo dia, né, cara? Nossa meta ela é essa, todo dia fazer festa. Todo dia. A gente tem algumas datas que a gente consegue fazer festa de dia e de noite. Muito, muito interessante. A gente brinca que a casa funciona 24 horas. É uma casa arrumando de noite para estar pronta assim, de dia. A gente que anda por aí remete que tudo, as pessoas querem pôr no melhor lugar. Né? E a tua casa é um lugar que as pessoas, quando fala de boca cheia, né, cara? De boca... Onde vai ser a tua formatura? Onde vai ser teu casamento? Aonde vai ser? Isso deve ser muito gratificante para tu. A gente entende assim que a casa de festa é como se fosse um grande quadro onde as pessoas querem colocar os seus detalhes ali. Então, cada item que foi colocado como imagem, ele acaba remetendo um fundo legal para as pessoas tirarem foto. Então, cada convidado meu está me promovendo, até porque ele se prepara, se maqueia, vai com a melhor roupa, aí chega naquele dia lá, registra a sua foto. A gente brinca que alguns são as fotos do perfil, que tá bonitão lá, a pessoa lá, e acaba divulgando a Ballroom. A Ballroom ali, no novo endereço, já tá há quanto tempo? Então, a primeira Ballroom foi em 2019 que a gente inaugurou ela, e essa da Cenários ali, que é perto do Top Shop, ela surgiu na pandemia. Na pandemia. Na pandemia. Surgiu uma casa de festa na pandemia, depois de que o nosso setor quebrou foi o primeiro, tudo. Parou com todo mundo, mas foi o último a voltar. É verdade. Isso aí foi um grande desafio. Mas foi legal porque você pôde, né, fazer uma obra bem com calma, bem com paciência. Essa é a impressão, né? Assim, eu sei que os perrengues eram muito grandes, porque ficou fechado, sem data para abrir, mas isso também é muito legal, porque esse perrengue te remeteu a fazer coisinhas mais
Ele forma, porque assim, quando você ligava a TV, né? Todo mundo lembra da pandemia, só notícia ruim. Nesse momento... Tu não viu uma luz no fim do túnel. Nesse momento eu voltei para conversar com o time de vendas. A gente já estava num tamanho ali que tem os gerentes que cuidam, mas eu falei, não, quem vai cuidar sou eu. Por quê? Naquele momento de crise, eu fico imaginando como a gente está num barco e aconteceu um problema no barco, a gente parou numa ilha deserta. Ou seja, tu tem que voltar a teus primórdios, aquela parte mais instintiva de você agora tem que cuidar do seu alimento. Então, trouxe pra gente muito essa necessidade ali de sobrevivência. Então, não tem pedestal. Você tem que ir lá e voltar e fazer o que antigamente você fazia, mas a necessidade te colocou naquela prova de novo. Então, fazia reunião todo dia para falar de venda. Tinha muita gente que não queria falar de festa, mas tinha muita gente que fechava a festa. É lógico que a diferença, o que acontecia com uma facilidade, ficou 10 vezes mais difícil. Mas os 10 vezes mais difícil exigia da gente estar ofertando 10 vezes para poder conseguir fechar. E acredite, o povo aqui de Nova Iguaçu fechava a festa na pandemia. Eu acredito. Esperava para realizar depois, a gente seguiu todos os protocolos, mas fechava. Tinha esperança, né? Esperança dentro do coração. Vai voltar ao normal. E voltou, né? Não, graças a Deus, né? E a gente viu muitas pessoas que não voltaram, né, cara? A gente viu... A gente tem uma particularidade no setor de eventos que é o seguinte, as pessoas pagam a festa e depois elas são realizadas. Então, é diferente do mercado que você compra, monta o teu estoque e depois você vê o dinheiro. Então, o setor de eventos você vê antecipadamente. Então, se a pessoa ela administrar o dinheiro achando que o dinheiro é dele, aí no momento que você está administrando o negócio com fluxo de caixa, aí uma pandemia que vem corta na raiz, Caraca. O dinheiro passa a não entrar mais, já a caixa fica vazia. Então tu usou o dinheiro que não era seu, e é isso que arrebentou muita gente, infelizmente. E Ed, aqui, para hoje, para uma família fazer, né, um evento lá na tua casa de festa, como é que é? As condições, o que as pessoas hoje elas recebem de prazo? Trabalha com isso? Então, assim, hoje a gente está com 18 unidades, né? 18, cara? 18 unidades. A gente já está fora do Rio. Maneiro, então, parabéns. Assim, eu vou te explicar. Cara. A gente está em Londrina, a gente tem em Recife, está montando uma em São Paulo e o restante está aqui no Rio. Muito legal. Parabéns, cara. E aí, como que funciona? Quantos anos o Ed tá? Eu? 44, vou fazer 45. Pô, novaço, Ed. Daqui a pouquinho, completando os 45 aí. Desde cedo, ralando. Tem uma história de vida que o meu pai, ele faleceu quando eu tinha 14 anos. Mas ele tinha montado um bar. Minha mãe ia pra Universal, Igreja Universal, e meu pai tinha um bar. Às vezes eu ia pra Universal, tomava um monte de beliscão, porque minha mãe queria que eu ficasse quieto, então eu era uma criança ativa, e chegava no bar, as coisas funcionavam, meu pai estava ali com o comércio, meu pai já estava inserindo na gente, aí quando meu pai ele partiu desse mundo, ficou um legado de que o meu pai ele tinha um negócio e que a gente ia ser empresário. Inclusive foi uma palavra profética, ele falou, você, teu irmão, vocês vão montar o negócio de vocês. A gente já não sabia o que era, mas a antena estava ali, o radar estava ali, vou caçar alguma coisa para eu empreender. Como tinha o bar, aquele clima mais de festa, então acabou que a gente foi percebendo ali que no ramo de eventos a gente ia performar. E o que é legal nisso tudo, cara, que você vê uma herança de um pai, né, profetizando. Deus muito forte. Muito forte. Eu digo até que todos os pais deveriam ter muito cuidado no tipo de fala com seu filho, porque... E tem pai que é o contrário. Amaldiçoa o filho, né, cara? Então isso... Antigamente, a gente viveu também uma geração onde punir muito os nossos filhos era quase que um motivo de honra. Tô mostrando pra sociedade que eu levo ele lá no chinelo e realmente aquelas marcas, não que cada surra que eu tomei eu mereci, porque... claro. Pô. Mas elas ficaram e é justamente nesse período que você se ancora nos conselhos do seu pai, né? Não, é como eu estava falando aqui, quando uma mãe pede para você não ir, não vá, né, cara? Porque isso vai ser um lucro do caramba para você, né? E voltando, uma família quer fazer,
né, alguma coisa lá, uma festa, um aniversário, um casamento, como que ela faz? A gente considera assim, a Ballroom é uma empresa muito inclusiva. A gente tem, logicamente, as datas nobres e tem as datas dia de semana. A gente caracteriza o nosso negócio, que a gente envelopou ele para ele criar uma cara de classe A. Você entrar na Ballroom, ver as coisas com excelência. Mirando a classe C e B. Então, a classe B pode estar escolhendo lá, mas com pacotes inclusivos para uma classe C e uma classe D um pouquinho mais ousado. A gente sabe que às vezes para realizar um casamento a família toda se reúne, cada um dá um pouquinho aqui para poder fazer essa grande celebração. Então a Ballroom ela tem essa postura de negócio. Então por isso que tu tem na segunda-feira uma festa e vai acontecer com a mesma excelência que a gente faz uma festa no sábado, vai ter o telão de LED, vai estar aquela coisa toda bonita, mas talvez alguém pode decorar um pouco mais, outro um pouco menos, mas a gente entende que o nosso mínimo viável, ele vai estar ali em cada evento que você for na Ballroom. Aquela Ballroom ali perto do shopping, já tivemos ali 1000 festas? Rapaz, aquela dali, a gente no ano passado, a gente fez 2.300 festas, somando todas as casas da unidade. Ali eu acredito ali que rola ali em torno de 200 festas por ano, desde 2021, acho que já tem 1000 festas. Muito legal, cara. Pô. Não, e isso é interessante porque isso é uma marca, né? Uma tatuagem, né, cara? É uma tatuagem. Uma tatuagem no álbum, uma tatuagem na internet. E quando a família se encontra, alguém pergunta, tu casou onde? Na Ballroom. Onde foi aqui dizendo? Na Ballroom. Então, isso isso é uma marca, né? É uma a gente, marca. quando visita a tiazinha nossa, ela vai lá e mostra, olha como eu era mais nova, essa foto do vestido. Eu até, quando eu converso com o fotógrafo, eu falo, olha, você capricha nessa foto, porque eternamente o seu nome será lembrado de uma forma para te abençoar, ou dizer, pô, ele pegou com o meu olho fechado, pô, não pegou no meu melhor lado. Então, esse capricho aí, ele é bacana e é um momento marcante, né? O Ed, hoje a gente encontra muitas pessoas que sonham, né, em abrir o seu próprio negócio, Sim. em ter, né, conquistas. Mas, cara, se você não se preparar, né, no deserto, nunca vai chegar a água que você vai esperar, só em sonho. Então, como que um empreendedor, né, que você já vem, pô, de uma geração, como que o Ed pode hoje falar para alguém, irmão, esse é o caminho, isso aqui é a direção, como que o Ed pode ajudar essa galera que, pô, eu conheço pessoas que têm 10 milhões e não saem do mesmo lugar, cara. Então, fica sangrando os 10 milhões, porque não tem ideias. Eu vou tentar te explicar em fases, né? Bom, primeira coisa que um empreendedor ele tem que gostar é de problema. Ele tem que ser um solucionador de problema. Por quê? Porque conforme você se torna um perito em resolver um problema, as pessoas vão procurar. Chama o Ed. Por exemplo, os meus amigos, até quando vão fazer festa dentro da sua residência, pô, fala com o Ed. Vê se ele conhece um DJ ou alguém que vai trazer alguma coisa pra cá e tudo mais. Então, se você for um solucionador de problema e se você for bom nisso, você será lembrado. E nessa fase inicial, que alguém monta um negócio, a primeira coisa é visibilidade. Igual o seu podcast, quanto mais visibilidade ele tem, mais notoriedade tem, mais as pessoas enxergam o resultado nele para ir. E é justamente nessa fase que nem todo mundo tem aquela força de suportar o deserto, de fazer muito esforço e pouco resultado, muito esforço, pouco resultado. Principalmente no começo, né? Principalmente no começo, acho que sem tudo. Se você fizer uma atividade física, se você for até correr... No namoro. Exatamente. Então, a primeira fase eu entendo que ela é essa, sobrevivência. E aí, nessa fase de sobrevivência, não tem uma equipe que todo mundo faz tudo. Perdão. Você não tem pessoas para fazer coisas separadas. Você acaba tentando achar uma pessoa para ela ter várias... da múltipla disciplinar. Você pega uma pessoa, ela faz isso, faz aquilo. Só que o erro tá nessa segunda fase, que você vai contratar alguém e acha que esse alguém vai fazer isso com tanto capricho quanto você. Ah, mas eu ligo, eu filmo, eu cozinho. E aí, de repente, as pessoas não são assim. Então, tu vai ter que começar a setorizar. Olha, vou botar uma pessoa agora para atender e outra para realizar a operação, outra para ficar na cozinha.
E aí, quando a empresa começa a ganhar essa formatação, aí você pensa, olha, eu não posso também ficar refém das pessoas, eu preciso criar processo. Eu preciso saber aonde que ele entra, onde que eu guardo os alimentos, em qual temperatura, como que é aquela receitinha da vovó, já não cabe mais, você tem que ter um cardápio feito, você tem que ter de alto nível, você tem que saber quantas de porções loucura, você usa em cada um, e aí você expande. E você, Ed, se envolve nisso tudo? Eu me envolvo nisso tudo. Para você ser o checkmate da parada? Eu era acordado na minha infância com provérbio, no livro de provérbios. Você vai ter com a formiga preguiçoso. Então brinco que eu tenho um vínculo emocional com entrega. Se eu tiver um tempo disponível, me arruma alguma coisa para fazer, porque eu nasci para ser produtivo. Acho que isso é um ratalento que Deus nos coloca, né? É um ratalento. Então, quando a gente começou a empreender, que era assim, acha o que eu vou empreender. Até um conselho para quem está vendo, se você vai virar um empreendedor, você tem que se interessar por assuntos de empresários. Alguém caminhou aquele percurso. E o sucesso deixa rastro. A gente começa a tatear e ver, olha, como é que ele juntou dinheiro, como é que ele vendeu, olha como é que ele fala. Se você começar a perceber disso, você vai pegar vários recortes de várias pessoas e tu forma a tua personalidade. Tu forma o teu jeito de lidar com isso, né? Eu não sei se você conhece o Mazinho da FUPneus, mas o Mazinho, ele é mais ou menos um Ed. É um cara que a FUPneus está lá, aquele sucesso tremendo, né, cara? Você vai percebendo que o empresário tem algumas características que são parecidas, né? Esse é um cara que é impressionante, né? Da onde o cara saiu, aonde o cara chegou. Você consegue ver neles ambição? É assim, a principal ambição do meu pai, sabe qual era? Querer gerar uma vida melhor para minha família. Essa era a principal. Então, se ele tivesse que trabalhar, virar à noite, ele trabalhava de gráfico e virava à noite. E aí, o final de semana, que em tese seria um descanso, ele abriu o bar. E quando ele abriu o bar, a gente estava lá atuando. Então, virou o negócio da família. Acabou virou o ponte, né? Que a gente mora ali na comunidade ali entre Aguaporé e o Quitungo. Então, aquele bar ali, ele virou o alento ali das pessoas. Lá a gente, logo cedo, eu lembro que o meu irmão, com 11 anos de idade, jogava sueca. Porque naquele ambiente ali, jogava dama, jogava sueca. Coisas ali do dia a dia. Mas sempre meu pai ali, debaixo da supervisão dele, não deixando presente, a gente presente, ensinando, doutrinando. Não, e você vê, eu hoje nem almocei. Então, assim, eu conheço pessoas que, não, deixa eu almoçar primeiro, depois eu gravo, entendeu? Então, assim, a gente tem, cara, hiperfoco. E a gente quer vencer. Embora tu sabe que, como tu falou, a dificuldade, os problemas, o deserto, ele é uma grande fonte para você ficar forte. Ele forma. Né? Aí eu falo pros caras, cara, o elogio é fabricante de diabo. Tanto que o diabo foi formado com elogio. Exatamente. Né? Os nãos, eles são muito interessantes porque é com o não que eu consigo ficar mais forte e me preparar mais. Os sim são mentirosos pra caraca. É isso aí. Entendeu? Então, essa é a fórmula mágica de você obter sucesso. É se preparando, tendo fé e tendo um jogo de cintura para estar ali fora. Nesse mundo aí cruel que as pessoas... Eu falo, Rio de Janeiro não está fabricando mais amor. É verdade, é verdade. Eu julgo assim que uma pessoa de sucesso, ela tem que pesar de uma maneira bem tranquila essas duas balanças. Frustração não pode durar muito tempo. Assim como conquistas. Se você quiser ir muito longe e você passar horas e horas comemorando algo que você construiu, acaba o gás de avançar. Copa do Mundo, se ganhar, vai ficar um ano comemorando a Copa do Mundo. Nem o próprio jogador, pô. Exatamente. Você vê assim, o quanto que é referência o Cristiano Ronaldo. Ele, na idade que tá, empenhado, cheio de ambição, de querer chegar nos 1000 gols. Ou seja, isso mantém o cara ainda produtivo por mais tempo. E eu acredito que isso que é a grande verdade da parábola dos talentos. Quando é confiado 5 para um, 2 para outro e 1, esse 1 que enterra, essa transferência de riqueza que é feita para quem tem 5, ele para mim é minha palavra de ordem. Então quer dizer que se eu aprender a administrar melhor os recursos, se eu aprender a lidar melhor com pessoas, se eu conseguir criar um ambiente como Salomão, ele vestiu os seus empregados melhor do que muitos reis. É verdade. Ou seja, na Balron a gente tem essa cultura de dividir lucro. Muito a gente legal. tem essa cultura de dividir lucro, de promover, de treinar. É a FUPneus, tô te falando. A FUPneus é isso. Então, assim, a gente olha, analisa bem, como eu te falei, as empresas hoje estão buscando caráter.
É isso aí. O cara é talentoso, meu irmão, tem caráter? Vai lá, um abraço, mas aqui, com caráter, a gente consegue formatar esse cara amanhã para ter um talento. Então, chega numa fase que a tua cultura ela fica tão forte que a pessoa que tem um comportamento diferente, ela já destoa. E você busca ensinar. Isso. Porque quando você ensina remunerando numa empresa saudável, isso aí. tu vai ter uma família diferenciada numa comunidade que vai contagiar também essa comunidade, o vizinho. Exatamente. Então é um negócio, cara, que as pessoas não têm noção. A gente até construiu a escola Ballroom, porque a gente entende que chega num momento, se você quiser crescer, a tua empresa ela vai virar uma escola. Porque como é que eu vou formar gente? A gente tem um grande sonho. Nosso grande sonho é chegar em 2033 com 120 unidades. Hoje a gente está em 18, a gente pretende terminar esse ano com 20, mas a gente quer chegar a 120 unidades. Ou seja, o que eu sei hoje, ele me capacita a ter o resultado que eu tenho. Então, se eu quiser gerar algo 5 vezes maior, eu vou ter que arrancar ainda muitas outras versões. E a gente entende que com uma escola, a gente acaba formando mais rápido. Um gerente, um chefe de cozinha. E o mais legal é que a gente, na escola, a gente botou uma premissa. Quem dá aula? Meus colaboradores. Meus colaboradores, eles estão sendo desafiados. Hoje mesmo está tendo aula de oratória. Por quê? Porque se ele estava ali acostumado no bastidor a fazer as coisas, como é que ele vai agora para um microfone, colocar a ideia dele e vai fazer a pessoa entender? Então quer dizer que existem outras habilidades que são desenvolvidas no caminho. E a gente não recua. Vamos aprender, vamos para cima. Lá no Faixa Preta Nova, a gente vai ter a Facilite, a Full Pneus, né? E a Arte Pão e o Pizza e Pasta, dando aula para nossas crianças. Entendeu? Porque e a turma boa. É turma boa, porque a gente sabe que essa mão de obra tá difícil. Eu vi ali também a Sirius, Felipe meu vizinho. Felipe botafoguense como eu. Também. Isso aqui é vascaíno. Mas, de qualquer forma, eu falo pra galera, irmão, vocês têm que começar a imitar, né, o clube. Criar juvenil, júnior profissional. É isso aí. Quando tu pega um cara já com tantos anos, sem nenhuma disciplina, e coloca na tua empresa, que tá toda certinha com a galera, vai contaminar tudo, vai te dar problema. Exatamente. Então, quando você forma esses caras, isso é a solução, cara. A gente passou por uma fase da empresa que antigamente a gente formava todo mundo. Mas a gente começou a entender que existiam fases da empresa que a gente precisava também pegar pessoas de fora do mercado, com uma outra vivência. Por exemplo, no ano passado, a gente, quando estava chegando no meio do ano, a gente, entre todas as unidades, a gente estava com uma meta de vender 80 milhões. E a gente vendeu 100. E aí? A notícia era boa, né? Só que quando você começa a administrar uma empresa com esse porte, você também precisa pegar alguns conselheiros para você poder organizar melhor os teus tributos. Claro. E aí você tá falando de um outro jogo, né? O jogo, eu brinco que assim, quando você chega no 1 milhão, é um jogo. Quando você chega no 10 milhões, já é um outro jogo. Então a tua cabeça que te leva ali, às vezes até o time não é igual. Às vezes não é igual. E o que a gente tenta condicionar nas pessoas? Que elas não fiquem paradas e elas avancem no crescimento. Por quê? Porque se a gente tem algo que ele vai prosperar e a gente quer promover aquela cultura de aprendo, aplico, estudo, tem um resultado de transformação, porque é dali que as pessoas levam sustento para poder honrar em casa seus compromissos. Então as pessoas são zelosas. Eu lembro que na primeira vez que a gente foi dividir o lucro, a gente ficou com um sentimento assim, pô, ninguém fez nada mais e a gente tá dando. Mas na segunda vez que a gente foi dividir, até um copo que caía no chão, o cara falava, opa, toma cuidado aí, ou seja, criou ali um sentimento de dono, ou seja, isso também é meu. Isso aqui eu também preciso cuidar. Esquece. E aí a gente foi para outro nível. Mas eu lembro que isso é uma ruptura. Eu acredito que muitos empresários, não é simples, tu fala assim, pô, eu tô aqui ganhando pouco, vou ter que dividir com alguém. Tem o coração, que as pessoas têm coração preso naquilo, né, cara? Por isso que eu te falo, há diferenças em empresários visionários e empresários normais. Né? Porque o coração, ele tá cheio, né? Então, se tiver aquele problema de pô, mas eu vou ter que dar, entendeu? Então, isso, você, o Mazinho, o seu Eduardo, que é o pai de Felipe, seu Eduardo, tem pensado nisso. E isso que traz hoje resultado, né? E as pessoas ficam tão focadas, porra, em atender melhor, em cuidar melhor. Posso pegar meu livro?
Pode, claro. Então, o que você está falando, isso aqui é um livro que eu escrevi, mas antes de estar falando um pouco dele, assim, existe mentalidade. Quando a gente tem uma mentalidade de abundância, a gente entende que eu vou dividir e dividindo eu estou construindo novas sementes. E que essas sementes vão frutificar. Isso só acontece numa mentalidade de abundância. Quando a gente acha que o que a gente tem é pouco, qual é a tendência? É sentar em cima e não deixar ninguém tocar. A gente começa a proteger. Imagine que você estava lá numa luta com um cara muito mais forte e você já conseguiu imobilizar ele. A tendência é que assim, vou ficar nessa posição até o final. Mas quando você entende que você passou pelo processo e você confia no processo, que você pode transbordar na vida das pessoas, cara, a tendência é essa. A tendência é essa. Eu brinco que quando a gente foi para escrever esse livro, eu estava me preparando para maratona. Qual é a tendência? Eu ouvi mais de 60 audiobooks na preparação dos meus primeiros 42 quilômetros. Se você se preparar abundantemente, ouvindo, virar um livro, não é algo de um transbordo? Você está ouvindo tantas teorias, tantas coisas, você tem tua história, tu tem tanta na tua vida. O livro vira uma consequência. Então, se você investir em você começar a sobrar sabedoria, ele vira muita coisa extraordinária. E esse livro aqui, tu se dedicou quanto para botar isso, botar para fora? Então, eu tive a participação de um amigo, que é o Thiago Santa Marta. Ele me ajudou num método, eu escrevi esse livro em 15 dias. 15 dias? 15 dias. Só que a preparação dele, na minha mente, ele foi muito maior, porque ele é um método ali que eu falo sobre reconhecer, enfrentar, assumir, governar e executar. Porque se a gente não faz, se você não está aqui sentado aqui, tudo é teoria, né? E ali eu crio um plano de ação para cada capítulo. Por quê? Porque eu acredito que se a pessoa ela tem algo que, como um comando para ela seguir, um exemplo rápido, governar tuas próximas 24 horas. O que é mais fácil? Tu governar o ano todo ou 24 horas? 24 horas. E se você proteger essas 24 horas, provavelmente você vai fazer muitas coisas. O dono da XP, ele fala, ele decide 8 coisas para ele fazer no outro dia. E pro resto ele dá um monte de não. Ou seja, ele vai lá e executa as 8. Que se ele não tiver o foco ali do que ele vai executar, e acaba que com isso, o esporte traz isso, né? Pra você ter uma rotina. Né, cara? Acordar 4h30 da manhã, porque o Rio é quente pra correr. Aí estudava, 6 horas, olhava todos os dados, os números da empresa. E aí tinha tempo de escrever. E aí rapidinho foi indo. 15 dias. 15 dias. E tá bem escrito, porque a revisão foi boa. A gente conseguiu deixar ele bem objetivo. Mas o que é legal é que quando você consegue entregar, né, um livro em 15 dias, que ele só foi escrito em 15 dias, mas ele tem uma experiência, né, vasta vindo lá de trás. Eu foi colocando aí dentro. Eu morei do 1 aos 11 anos numa escada que era acessível, numa casa que era acessível a 110 degraus. Essa perna ficou forte para correr uma maratona, né? Aí eu tenho uma história que é bacana, assim, na época do bar, quando o pessoal pedia um tira-gosto, a cozinha era lá em cima. Então, toda vez que alguém fazia um pedido, alguém tinha que subir 110 degraus e descer para entregar. 110 degraus. E aí chegou num momento que meu pai conseguiu ter um terreno embaixo e construir a nossa casa. Quando ele terminou de construir a nossa casa não tinha porta, era a casa engraçada, não tinha porta, não tinha janela, a gente começou a botar papelão. Só que pensa numa felicidade. Não preciso mais subir 110 degraus. E aquilo, quando instaurou na nossa casa, eu lembro que depois o meu pai que ia botar o piso na casa, a gente foi para Espírito Santo, que minha família era de lá, a gente botou a casa toda impecável. Nossa, eu lembro dessa cena, assim, do meu pai fincando uma bandeira, aqui. Eu falo um pouco sobre isso, fincando uma bandeira de assumir isso, e a gente vendo isso como exemplo para ter força de trabalho. Então essa imagem ela é muito forte na minha lembrança, assim, que ele ralou, ele trabalhava e fazia serão, ele era um abriu visionário, bar. Ele, né? Ele foi muito esforçado. Meu pai tinha 5ª série, mas Foi o primeiro ídolo teu, cara? Foi o primeiro. Nesse azinho de assumir, tem 2 coisas que eu assumi na minha vida. Uma era ser empresário, ou seja, pegar essa palavra e levei. E a segunda era casar, porque eu conheci minha esposa, eu tinha 19, ela tinha 16. Ou seja, tem muita gente às vezes que ainda tá com seus relacionamentos lá. Mas imagine tu ter 2 coisas resolvidas. Onde é o teu ganha-pão
e a mulher que você vai morar. A vida A sentimental, vida ficou mais fácil? a vida sentimental, ela tem uma importância um pouco maior que a financeira. Ela tem. Porque se você não tiver resolvido sentimentalmente, o Tu tá financeiro... vulnerável. Tu tá vulnerável. Às vezes você trabalha e pensa assim, poxa, agora qual é a minha costela? Como é que eu vou encostar? Aí tu não tem um ponto de chegada. Aí tu volta pra trabalhar. Aí tu vai testando, e esses testes vai acabando contigo, cara. E quando tu resolve essas coisas, pra mim, ó, o lugar que você mora, o emprego, o que você vai dedicar a tua vida, a tua profissão e a tua companheira de vida. Eu acho que essas três, se a gente puder não errar, cara, a gente já resolveu... Então, eu acho que eu tô nesse nível, mesmo vindo da rua, sendo analfabeto. Tô 22 anos casado, né, cara? E 20 anos com faixa preta. Então, isso me deu uma parada muito legal. O alicerce, né? 20 anos de projeto. E, pô, 22 anos com a mesma mulher, né? Então, isso ajuda. Fundamental a gente. E uma fé sobrenatural, que eu sou neto e filho de judeu. Então, esses três coisas me seguraram e falou, cara, nada pode me parar. Né? E o que é legal que eu venho, né, da banca de jornal. A banca de jornal que foi meu style. Agora, falar em público, isso eu não sei como que aconteceu. Acho que foi os perrengues da vida que me deu essa constância, né, de falar. E essa experiência toda que a gente vem ganhando ao longo da vida, né? E conhecer tanta gente legal. E hoje, com o celular, você pode assistir milhões de palestras. Tem muito conteúdo bom, muito conteúdo bom. E se você usar pro bem, tu fica melhor ainda. E conhecer um cara igual você é uma dessas, assim, a gente já fez aqui 232. Né? Eu vou te falar, você é um dos caras super interessantes que a gente recebeu aqui, cara. Porque coisa boa. Pô, obrigado. São pessoas igual vocês, né? Igual você, que nos motiva a continuar no segmento de mudar a possibilidade de destino de pessoas, e logo mais crianças, né? Com certeza. A gente, quando entende de três moedas que a gente tem que ter em abundância, que é tempo, sabedoria e dinheiro, a gente já vai passar a nossa vida já um pouco mais orientado. Igual a gente falou sobre estar casado, o emprego e a moradia da gente, porque o tempo, ele é o principal ativo que a gente tem. Mas a gente troca ele para trabalhar, para conseguir o nosso dinheiro. E a sabedoria, ela vem para justamente ela fechar esse pacote de o que eu tenho que aprender, porque se eu descubro um atalho, eu posso te dar um exemplo, quando eu percebi que minha filha ela era um pouquinho mais tímida, ela já novinha ali, eu falei, pô, ela tá com dificuldade de se comunicar, e a comunicação, você sabe a arte que é, tudo, né? Ou seja, talvez muitas coisas não vão acontecer por causa da comunicação. Aí eu falei, vou bolar uma estratégia. Eu lembro que tinha uma escola de rock, a School of Rock, pra colocar ela lá, porque eu vim da música, e depois tinha um teatro. Eu falei, vou botar duas opções, eu vou deixar ela escolher. Aí ela falava, essas músicas antigas aí, os rockzinhos que eu gostava de ouvir, ela falou, papai, isso daí eu não gosto não, mas no teatro ela foi desenvolver. O que aconteceu? Eu entendo que ela gosta de ter o cantinho dela pra ela pegar energia, mas toda vez que ela tem que se expressar, seja um incômodo, ou seja algo que ela quer, ela sabe fazer. Quantos anos tem? Ela tá com 13, vai fazer 14. E ano que vem tem 15 anos. 15 anos dela aí promete. Bom, pai vai ter que dançar. Vai ter uma coisa boa ali. Mas o fato dela não ficar travada ali na comunicação, pra mim, seria essencial. Por quê? Porque eu consegui tudo na minha vida com a comunicação. Acredito que seu exemplo também, tudo vem da comunicação. Cara, deixa eu falar um abraço, né, cara? E eu venho, né, de uma geração, ainda passei um período com o Charlie Brown Jr. Então o Chorão me deu essa capacidade de ficar ainda mais evolutivo, né? E é uma das músicas que minha filha mais gosta de botar. Pai, bota Me Encontra, do Charlie Brown. Isso aqui é um anel comemorativo. Coisa boa. Do Chorão, e a gente recebeu de presente isso, né, cara? Lindaço. Então, assim, a gente tem... eu conheci Chorão lá no Posto 12, a gente teve contato. Então, assim, tu vê que até a história dele, né? Ele foi atrás e virou, né? Era um cara que, assim, usou a disciplina até ponto. Aí, vírgula, acabou. Aonde bagunçou tudo, entendeu? Mas era um poeta, era um cara, vibrante, que se você for pesquisar bem... Com a quantidade de composições que ele fazia, ele produzia muito. Muito, e o cara deixava alguns legados, né, pra essa galera jovem. A minha equipe de marketing, ela é formada em cima do Charlie Brown.
e sem maconha, isso que é legal, né? É. Então, assim, Pegou só a parte boa, né? o Biel e o Henrique, 16 e 17, estão comigo desde 5 e 4. E eu fiz esses caras virar. Eu falava, ó, eu preciso montar uma equipe de marketing. E vai ser vocês dois. E os pais nem acreditavam muito. E Tome Charlie Brown e Tome Internet, Tome Charlie Brown, hoje os caras voam. Muito 14 legal. empresas, acabaram de comprar um Gozinho. Pô, coisa boa. Então, assim, os caras são jovens, cara. Um tem 18, outro tem 17. Tu falando do Golzinho, lembra quando a gente foi montar a nossa primeira empresa de eventos? Aí o meu irmão, tipo, eu sempre vendia, né? Então a gente tava lá, vai juntando. Pra falar até do mover de Deus, né? Então a gente foi lá, conseguiu juntar 8 mil. Nossa, sacrifício. Pô, mas é muito legal. A gente juntou lá. O que aconteceu? A gente abriu a empresa no início de 2005. CNPJ tá lá. Em fevereiro de 2005 abrimos a empresa. Pô, em novembro não roubaram meu Golzinho? Pô. E só que eu não podia ficar sem carro. Então, assim, então todo o esforço que era humano eu fiz. Fui lá e juntei. E só que a gente já tava todo comprometido, já tinha mandado fazer beca, tava fazendo as coisas todas lá pra gente poder fazer a formatura. Pô, levaram meu carro. Levaram justamente o Golzinho. Você falando do Golzinho, não tem como eu não lembrar. Embaixo ali do viaduto da Lobo Júnior. E aí nessa hora, ou seja, todo o esforço que eu fiz, eu precisava comprar um carro. Era para justamente mostrar ali que mesmo com medo, mesmo sem nada, que Deus ia agir. E o que aconteceu? Isso virou uma pressão. A gente pode ir daqui para lá andando ou botar um pitbull atrás. Então esse pitbull para mim era o carro que roubou. E aí eu fui comprar um carro. Aí eu comprei uma Paraty que era de um veterinário. Rapaz, o carro cheirava só a cachorro. E aí teve um dia que eu cismei assim, cara, eu vou deixar esse carro com cheiro. Aí eu tirei todo o assoalho do carro. Quando eu descobri que embaixo ele tava todo soldado, que esse carro recuperado, eu falei, rapaz, mexi no vespeiro. E aí, como eu não montava carro, o carro sempre ficava com uma peça sobrando, alguma coisa ainda ali. Eu falei assim, não, eu vou tirar esse cheiro aqui. Mas o mais legal era que o fato da gente ter saído, ter comprado esse carro, ter ido para cima, a gente começou a dar uma lição. Primeiro era, a nossa casa se uniu por causa desse problema. Segundo, a Castro Menezes, que foi a rua que a gente morou, o desejo das pessoas era como é que eu me conecto para fazer um freela com eles, para botar beca. Então acabou que o que era primeiro lá em casa virou a questão da nossa rua. Depois virou a do nosso bairro. A gente começou a avançar. E eu acredito que essa intensidade ela veio quando roubaram o meu carro. E agradecer isso, na época eu não agradeci não, mas hoje eu entendo que as coisas foram. Elas foram meio que encaixando, ou seja, o desafio foi um pouco maior porque talvez, a gente falou sobre relaxar, talvez aquele valor que era pequeno, mas como eu não tinha muita referência de valor, aquele ali era a nossa âncora. Não, a gente pode montar tranquilo. E aí quando ele saiu, podia montar tranquilo, manter tranquilo? Então assim... Tem que partir pra dentro. Não, e você vê, né, cara, Ed, quanto a mão de Deus, né, ela tá com a gente, né, e a gente às vezes se desespera, porque a gente é de ser humano. E a nossa visão carnal, ela não consegue ver além, né? E Deus tá ali acalmando a gente, mesmo a gente não notando, e porque a gente não tem bola de cristal, mas a gente vê o quanto Deus operou para o Ed chegar até aqui, né, irmão? Quando eu escrevi esse livro, e tem alguns lugares que eu tenho levado uma palestra, recentemente eu fui lá dentro da favela de Lucas, porque para mim, assim, você pode conversar com um empresário, ele vai já ter alguns acessos, eu posso ser mais um ali para acrescentar, mas às vezes para essa galera é a única oportunidade que ele tem de alguém para falar. Cara, tu acredita que eu fiz uma pergunta assim, quem deseja ser empresário e nenhuma mão levantou? Ou seja, é algo bem mais profundo, de não poder sonhar, ser limitado assim, não, isso não é para você. E eu acho que uma das coisas fazendo a conexão com o que o meu pai fez, meu pai ele nos deu liberdade de sonhar. E às vezes você fala assim, pô, vai pra Disney. Não, deixa eu evitar meu filho a ter essa frustração. Fala assim, não sonha com isso não. Isso não é pra gente. E aí o que aconteceu nessa palestra que eu levei lá? Eu falei, pô, então deixa eu te ensinar a ganhar um aumento, te dar uma dica de como é que você se promove, e aí sempre vai bater, resolver um problema. Chega pro seu patrão lá, se você tá trabalhando para alguém e quer, nesse ano, aumentar o teu salário. É uma dica, se você for impecável nela, com certeza você vai botar o seu patrão para mexer. Inclusive, se você dá bom rumo. Chega lá e pergunta, o que você acha do meu trabalho? Pega o feedback. Não, cara, chega atrasado, faz isso, faz aquilo, e aí tu corrige de uma maneira impecável, que você estava falando sobre disciplina. Tu já entrega, né, os meninos prontos para o mercado de trabalho. Isso é excelente. Mas se ele resolve esse problema, às vezes ele acha que só porque ele fez o básico resolveu. Ele tem que chegar lá e falar assim, qual é o problema que tu
tu tá precisando resolver. Imagine se alguém chegasse hoje aqui, um colaborador teu, e falasse assim, o que precisa resolver no podcast? Aí você falasse, isso, isso e isso. E ele viesse com essa solução. Ele não ia... Pô, acrescentar muito. E aí depois que tu começa a resolver isso, o que vai vir? Vai vir a tua necessidade de ter aquele cara ali do lado para colaborar contigo. E eu acredito que essa é uma trajetória que você pode aumentar o teu salário, inclusive fazer provocações. E se eu dobrar o faturamento? Será que você me dá um pedacinho desse lucro? Às vezes a Balrum, ela criou essa cultura porque ela entende que isso é funcional, mas às vezes você pode ser esse provedor dentro da tua empresa. Não, é fundamental. Esse podcast é fundamental porque, cara, quanto mais você vai se preparando mentalmente, Exatamente. vai se preparando para o mercado, vai se preparando para o futuro, porque eu falo para eles, uma hora, e aí? Sabe falar inglês? Não, pô, meu irmão, então desculpa, entendeu? Pá. Então, assim, oportunidade. Tem um aluno nosso, o Richard, ontem eu vi ele lá nos Estados Unidos, com a mãe, comprando, pegando o carro dele nos Estados Unidos. Cara, isso me dá uma alegria, porque, caraca, meu irmão, o cara saiu lá de Austin, né? E hoje mora nos Estados Unidos, tem seu próprio carro, leva a família direto para lá. Mudou a vida do cara. Eu vejo o Michael, que também aprendeu a falar inglês lá. A gente recebeu um britânico chamado Gary, né? E o Gary veio da Inglaterra ensinar rugby pela Federação de Rugby e pelo Consulado Britânico. Mas não souberam entender o que eles queriam. Eu acabei ficando com o Gary quase 2 anos lá no Faixa Preta. O Garo deixou uns 3 falando o inglês britânico. E os 3 se deram bem, entendeu? Então isso, cara, são as oportunidades que vai surgindo, que você vai implementando, que vai fazer esses caras, né, hoje ser diferenciado. Então a Balrum, hoje, como tu falou, é uma escola. Pelo amor de Deus. Tu imagina? Acaba que a pressão do teu crescimento, ela vai gerando isso. O que você tá falando, eu aprendi com uma pernambucana chamada Áurea Castilho, que ela fala assim, como é que eu construo um legado? Ela fala assim, vou te dar a fórmula do legado. Eu falei, sei lá, 1 mais 1 dá 2, H2O, água. Ela me dá a fórmula. Olha como é que é a fórmula, simples do entendimento. Tem uma visão de grandeza. Ou seja, uma visão de grandeza, ela é empolgante, né? Você falar assim, olha, vou fazer esse movimento aqui, vou trazer tantas pessoas. Agora, constrói um objetivo comum compartilhado. Ou seja, aquele objetivo, ele vira o objetivo da família. Você vai ver que encaixa na Balrum, encaixa em todas as coisas que você for ver. Eu falei, isso gera legado. Porque se você, às vezes, tem um dia difícil, você chega em casa e começa a falar mal da tua empresa, as pessoas vão te aconselhar, sair de lá, pô. Tu tá sofrendo? Tu tá sofrendo? Então tu tem que tomar muito cuidado com o que você quer que a tua família compre. Se você, por exemplo, teve um dia cansativo de trabalho, e aí você murmura o cansaço, não, pô, o cansaço faz parte. Claro. A renúncia faz parte. Mas a sacada dela, quando você consegue compartilhar, e isso se torna comum, principalmente aos principais pessoas que estão por exemplo, o teu principal líder, ele tem que estar afiado contigo no teu objetivo. Muito. E a gente brinca que lá na Balrum, quando a gente pergunta assim, quantas unidades a gente vai chegar em 2033? Todo mundo da Balrum sabe, 120 unidades. Ou seja, para chegar nisso, tinha que ser uma visão grande. E o que agora a gente precisa fazer? Pagar o preço para chegar lá. Chegou no momento faltar recurso. Eles pensam assim, esses malucos vão arrumar um jeito de fazer novo recurso. Eles vão inventar um produto que vende ou que faz... Então tá todo mundo muito empenhado a chegar lá, porque essa meta ela é uma honra. Uma honra que vai beneficiar muita gente. Então vale a pena. A gente criou, atrás de tudo, tá aí, ó, o troféu Renzo Grace, de 17, 18, vai 19. O Renzo falou, quando fizer 20... eu vou fazer um troféu para tu entregar num lugar à noite. Então, se eu não fizesse o 16, o 17, o 18, alguém ia fazer. Entendeu? E o Renzo, o primeiro troféu Renzo Grace, quem fez foi a gente. Coisa boa. Então, assim, a gente tem que estar sempre, cara, com a visão aflorada para tu buscar a oportunidade, porque a tua mente está ali, né? Então, a tua mente está focada naquilo ali. Eu falo para os caras, irmão, tudo que tu desejar, naquilo que tu... O próprio Roberto Marinho, cara, ele fez o jornal, mas a televisão, ele foi já velho. Mas ele não desistiu e foi, formou e formatou, tá lá. Rede Globo Televisão.
Então, cara, tu tem que estar com o cérebro sempre buscando, lendo, pensando. Cara, todo dia, 3 horas da manhã, eu tenho uma ideia, é uma loucura. Eu tenho que correr lá no celular, falar... Pra não perder, né? Registrar pra não perder. Eu acordo. Então, assim, eu falo pra eles, irmão, acordou de manhã, você ajoelha na tua cama, fala, Senhor, vou pisar nesse chão, competitivo, contaminado, mas também que nasce muita coisa legal. Então, me prepara. Todo dia o cara fazer isso, irmão, ele vai preparado para uma batalha. E é importante muito a pessoa reconhecer. Eu coloco no livro também o reconhecer, que é o seguinte. Às vezes a gente reconhece que eu tenho umas pequenas desvantagens. Por exemplo, perdi meu pai com 14 anos de idade. Então, aquele conselho maduro de alguém confiável, eu tinha que correr atrás. É verdade. Eu já tinha ali, a maioria das pessoas tinham ali o seu pai ali para poder dar um conselho. Então, eu tinha que correr atrás. Então, com isso que você vai construindo o hábito de estudar. Quem vai ser as tuas referências? Por exemplo, eu gosto muito de excelência de atendimento. E o Roberto Medina, no Rock in Rio, ele, principalmente nos primeiros, era assim, ele assistia o público chegando, o início, aquela pessoa que veio lá do Amazonas, que veio lá de outro lugar, que aquilo ali era o sonho deles. Então, se era o sonho das pessoas assistirem aqueles artistas que eram tão inacessíveis, então ele olhava ali e ele trazia o time dele para assistir, para que as pessoas sentissem qual era a importância do que eles estavam fazendo. Tinham pessoas que ficavam horas madrugava ali para poder pegar ali, não perder um segundo sequer. Aí tu vê uma sacada, né? O cara ele dava exemplo, ele ia lá para frente para todo mundo assistir. E a partir do momento que você via o que as pessoas estavam sentindo, tu não atende mais de outro jeito. Quando as pessoas na Ballroom percebem lá que uma família fez todo um esforço para poder fazer aquele 15 anos, cara, pô, não dá, tu tem que entregar o teu melhor. Tanto que a gente sempre faz uma reuniãozinha antes de cada evento, eles olham o briefing do evento e muitas vezes vem descrito características da pessoa ali do evento para que você vincule o sentido para aquelas pessoas. E aí, logicamente, que a gente tem que promover quem? Aquele que melhor serve, aquele que tem a melhor sensibilidade, aquele que é mais elogiado. Porque tu não pode promover a pessoa ruim, porque isso também atrapalha a tua cultura. Claro. Então, você promoveu o puxa-saco. Promoveu aquele cara que é puxa-saco e não entrega nada. Isso vira uma pressão, né? Então, quando tu promove a pessoa... Até pra equipe. Pra equipe, vira... Pra quando você promove alguém, pra quem tá acostumado a promover, é assim... Alguém está recebendo uma promoção e alguém está achando que deveria ser ele a receber essa promoção. Claro. Então, quando tu promove alguém, você já criou um problema. E conforme essa pessoa ela tem a quantidade de feedback que ela recebe, menos essa dor. É igual uma demissão. Imagina, a pessoa é pega de surpresa e fala assim, ó, rua. Pô, ela vai se sentir desassistida, mas você vem falando, olha, você não tá no horário, olha, pô, você não tá tendo isso, olha, tô te dando aqui uma advertência para você não sair. É a mesma coisa o crescimento, olha, se você tiver um feito extraordinário aqui no que você tá fazendo, você vai criar boas referências. E tem milhões de pessoas nesse nível, faltando oportunidade. A gente sabe disso. A pessoa fala, mas não, difícil não, cara. Difícil é a porta. Porque a gente descobre muita galera talentosa. O gerente do Itaú, hoje, Vinícius Tavares, né, ele saiu da gente. Tem água aí ainda? Tem sim. Ele saiu, a gente pegou ele sem dente, com chinelo com prego, um chinelo com parafuso, vindo lá de dentro, né, numa casinha pobre, e a gente foi trabalhando esse cara, trabalhando, morou na Holanda e hoje mora em Copacabana, e é o gerente do Itaú na conta 01. Então, você vê, a gente preparou um cara, e através dele veio o Maico, através do Maico veio o Biel e o Henrique. Então, esse Vinícius Tavares já chamou um montão de pessoas que imitam ele, né? Então, esse crescimento... Então, assim, isso a gente fala, mãezinha, você tem o Neymar, mas você mandou ele vender bala, mãezinha. Não pode, mãezinha. Descobrir talento tem que começar por dentro de casa. Você acaba assim, se dependendo do sonho que você queira alcançar, você vai ter que se tornar um especialista em pessoas. Quando eu vi o Roberto Justo, um podcast dele muito interessante, que ele fala o seguinte: eu gosto de participar das demissões. E eu quero conversar com esse cara que saiu. Porque esse cara, quando sair, ele vai sair com raiva. E ele vai te dizer todo o podre que a tua empresa tem, né? Você não entrega direito, você não faz isso, vai acontecer. E ele quer ouvir isso. Por quê? Porque é um coração ensinável. Porque na hora que você vai receber essa repreensão,
Se você tomar nota, qual é o benefício que geralmente pessoas que têm muito ego e orgulho não são capazes de pegar? Cara, ele vai falar dos teus problemas no momento onde ele vai falar sem filtro. Aí você tira um pouquinho da emoção, e de repente o cara sai meio bravo, né? Você não... Mas aí você vai falar, pô, isso aqui faz sentido, isso aqui eu vou alterar. Isso numa empresa pode ser um NPS, que é você pegar ali uma pesquisa de satisfação para o teu colaborador, você entender o clima interno. Mas contratação e demissão talvez é a habilidade principal que qualquer empresário tem que ter. Se eu souber contratar e eu souber demitir, eu souber entender que essa pessoa, às vezes, porque quando a pessoa pede conta na tua empresa, ela está demitindo o patrão. É uma demissão. Quando ela fala assim, ó, não, você não serve para mim. Uma pessoa boa e tu não sabe qual é a razão dela estar saindo, tua empresa não está empolgante, não está crescendo... Não está sendo um estímulo para ele ficar? Cara, essa visão, né, voltando a full do Mazinho, eu botei minha sobrinha, faixa marrom de jiu-jitsu, trabalhou com autista, a garota um monstro, garota inteligente, um monte de curso, faculdade de educação física, e levei ele para ela. Falei, ó, levei ela para ele, aí botei e falei, Mazinho. Só que, cara, ele me chamou e falou, cara, ela vai trabalhar na borracharia. Eu, porra, pirei, né? Falei, o quê, mano? Como assim? Não, deixa, meu irmão, deixa, pô, vai por mim. Eu, tá bom, meu irmão, tu não tem noção, nesses 6 meses, garota subiu do nível. Ou seja, a visão dele... comprou casa, negócio de maluco, cara. Remunerada, entendeu? Assim, é nível, deixou um cara ensinando ela 1 mês, ela, autodidata, pegou tudo que o cara ensinou a ela, o Zé, e a garota, se botasse ela no escritório, ela estava morando ainda com os pais. Tem uma coisa de reconhecimento que às vezes é o líder que reconhece, mas o que eu trago assim pra gente, se estivesse falando assim pra qualquer um, eu falo assim, reconhece em você, o que você entende que é as tuas forças? Por exemplo, eu reconhecia que eu sabia vender. Meu pai logo de cara me botou para vender churrasquinho. Eu vendia tudo. Então vamos botar assim, a venda para mim não é uma barreira. Então tem que agora ir pro próximo nível. Por quê? Se eu relaxasse, geralmente quando você tem uma habilidade, por exemplo, essa fase da Ballroom, minha vida tá legal. Mas, eu esperei tanto chegar nesse momento, tu acha que nesse momento eu tô relaxado? Não pode. Nesse momento é onde que você vai fazer um esforço e vai ter 3, 4 resultados. Antes era 100 esforços para um resultado. Então essa matemática, ela é muito fechada na minha cabeça. Então assim, quando você começa a reconhecer, é porque às vezes alguns talentos parece que é comum. Fala assim, você fala bem, aí você já entende que fala bem, aí não aprimora para falar melhor ainda, não aprimora para poder se comunicar mais ainda. Mas quando tu reconhece... tu sai simplesmente da opinião só dos outros. Você reconhece, porque as pessoas vão te dando alguns elogios, vão te dizendo, você é bom de resolver problema. Quem é bom de resolver problema tem seu valor. Quem é bom de vender, quem é bom de administrar. E aí ele provavelmente reconheceu nela. Aí qual o próximo desafio dela? Olhar lá dentro da empresa e reconhecer o que são as dores dele para ela continuar a crescer. E até no momento que ela reconheça qual é o negócio que ela vai montar. Porque eu falo isso para os meus colaboradores, tem gente que acha que isso é mentira. Mas é assim, cada colaborador meu, ele é estimulado a montar o seu próprio negócio. E muitos deles saíram da minha empresa e empreendem para mim. Assim como eu tive um head comercial, que ele foi para a Amazon. E aí eu falando, tava pagando cerca de 20 mil o salário dele lá, e ele foi para ganhar 40 mil dólares. Tu acha que isso não virou uma propaganda para mim? Eu falei, pra minha empresa agora virou alvo da Amazon. Eles começam a olhar para dentro da Ballroom para pegar os caras. Mas isso é fruto de quê? Das boas seleções. De realmente pensar que essas pessoas podem estar trabalhando comigo para pegar bons métodos. Esses talentos estão aí. O que falta é portas certas para esse cara entrar. Queria saber quais os teus sonhos para esses 5 meses e pouco que nós temos aí. De fim do ano, né? Então, assim, quando eu escrevi o livro, para mim é um grande... retribuir tudo que Deus nos presenteou. Já lançou ele? Eu já lancei, eu peguei ele e entreguei para todo mundo da Ballroom. Porque eu falei assim, para as pessoas entenderem a mentalidade do dono, muito bom, legal. Porque é um acesso. E esse livro, ele parece um livro inocente, mas ele é um murro na procrastinação. Então o nome já é sugestivo, né? Reage, né? Eu vou botar primeiro os garotos para ler, que boa. Já estão com 10 livros, né? Esse vai ser o 11º. E aí o que acontece, assim? Então, a ideia de ter feito esse livro é porque eu percebo que até quando a gente estava comentando aqui sobre oportunidade, portas abertas,
Davi, quando ele chegou para levar a comida para os seus irmãos, ele viu uma oportunidade. Então quer dizer que ele viu uma oportunidade, mas essa oportunidade só virou uma oportunidade para Davi porque ele estava preparado. Já tinha matado o leão, já tinha matado o urso. Quando ele olhou aquele gigante lá e a oferta era muito boa, tua família não vai pagar imposto, tu vai ter a filha do rei. Irmão, esse cara aqui eu vou partir para dentro. E é lógico que isso era fruto de um processo. Eu, por exemplo, eu gosto de correr. Pô, fiz a maratona do Rio. A maratona, pelo que eu peguei com o meu preparador físico, tu tem que correr de 80 a 90 quilômetros por semana. Pô, eu corri de janeiro até junho 1.400 quilômetros. Ou seja, daqui a algumas cidades do Rio lá. Então, no dia, é confiar no processo. Confiar que você vai acordar e você vai cumprir. Por exemplo, César Cielo, ele ganhou o ouro com dor na garganta, passou a noite toda lá com febre, mas o quê? Já tinha um volume de treino suficiente para chegar lá e confiar no processo. Por isso que a preparação, a pessoa tem que ser apaixonada por se preparar. Porque depois é confiar no processo. Tipo, eu vou montar uma unidade, vou vender. Cara, eu confio no processo que eu aprendi a vender, confio na contratação, confio na cultura que a gente está estabelecendo, confio que esse dinheiro que eu vou dar não vai me fazer falta, que eu posso transbordar na vida de alguém, que eu posso criar oportunidade. Um grande investimento, né? E eu vejo que isso, que parece tão óbvio para mim de crescimento, não é para as pessoas. Como eu te falei, lá em Lucas, se você perguntar quem quer ser empresário, nenhuma mão levantar. E aí rapidamente eu pensei assim, cara, se eu vier aqui e eu não entregar nada, não serve. Então, como que você vai chegar e vai ser promovido na tua empresa? Então vai lá e pergunta o teu patrão, o que eu estou fazendo hoje? Me dá um feedback sobre o que você acha de bom e de ruim de mim. Coração ensinável. Resolve todas essas pendências. Volta daqui a 3 meses. E como eu tô? Ele vai falar, você está impecável. Volta daqui a 3 meses e fala assim, qual é a dor que tu quer que eu resolva? Resolva essa dor dele. Não pensa nas tuas. Porque às vezes a gente pensa assim, cara, se eu botar essa cor aqui, se eu mexer isso daqui. Não, eu quero saber o que você acha que é importante para você. Vai logo no X da questão. Mata o vampiro. Precisa esperar o filme todo passar. Mata o vampiro. Pergunta assim, o que é importante para você? O que está faltando para você? Aí que você começa a atender, segundo aos olhos do dono, aquilo que é. Essa pessoa aí, ela vai falar, eu preciso desse cara aqui na minha empresa. Eu preciso. E é por isso que hoje na Ball tem 18 sócios. Porque vieram pessoas que aprenderam isso, seguiram essa cartilha, me pressionaram, e uma pressão boa. Essa pressão é boa, tem alguém ali brigando por você, fazendo as coisas acontecer, e aí vai virar e vão virar outros sócios. Ou seja, para 120 unidades que a gente colocou aqui, será promovido vários sócios. Foi muito forte. Aí a pessoa não pode estar presa e falar assim, eu moro em Nova Iguaçu, vou ficar em Nova Iguaçu. Não, a gente está montando a próxima em São Paulo. E estão batendo cabeça para falar, eu vou morar em São Paulo. Cara, aprendendo muito, 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 e é assim que a gente busca, né? Que a galera entenda que isso pode mudar um bairro, pode mudar uma cidade, pode mudar um país. Exatamente. São uns caras igual a você. Isso aqui é a tua câmera, eu queria que tu deixasse um recado final para a galera aí, para os teus colaboradores, para todos. Coisa boa. Assim, o recado é reputação, cara. Pensa assim que o Ed, ele tem que ter uma reputação impecável. Por que eu preciso ter uma reputação impecável? Porque no momento que eu não tô na Ballroom, alguém tá me vendo aqui no podcast, a minha esposa, ela convive comigo, e essas pessoas vão falar de mim. E o quanto que elas vão falar da minha credibilidade, o que realmente o Ed é capaz de fazer. Se o Ed fala que ele vai correr uma maratona, ele vai lá e faz, ele é um cara que garante o resultado. Se ele fala que vai chegar a 121 unidades, ele tá correndo atrás, você pensa assim, pô, ele não tá dormindo. Se você me vê relaxado, então eu cuido da minha reputação, por quê? Porque eu acredito muito na transferência de riqueza. A gente pegou uma casa recente, que chegou uma pessoa que cuidava numa casa de festa, e volta e meia a gente ouve falar sobre casa de festa, que a pessoa às vezes não administra direitinho, e ela precisa que alguém vá lá para honrar os eventos dela. E toda hora bate na nossa porta alguém que quer ofertar uma casa de festa para a gente administrar. Então quer dizer que para eu chegar nessas 120 unidades, só vai ser ofertado a mim se eu tiver uma boa reputação. Se eu falar que eu vou fazer, e de fato fazer. Se eu falar que eu vou alcançar alguns objetivos, ir lá e fazer com que essa meta ela seja alcançada. E ninguém vai chegar lá sozinho. Então a minha reputação ela vai servir para atrair pessoas, a minha cultura ela vai servir para dizer como a gente vai chegar lá, quais são os princípios que a gente vai manter para poder chegar lá, esses que não serão inegociáveis, eles não serão quebrados, e quantas pessoas serão impactadas e beneficiadas por chegar lá. Porque se você quiser ter uma visão de grandeza que
que é você ficar com dinheiro somente e não ajudar ninguém, cara, isso é vazio. E por isso que Deus colocou no meu peito de que eu tinha que escrever um livro e trazer essa mensagem. Por quê? Porque se você acessar a frequência da prosperidade, você está acessando a frequência da abundância. E aí acabou essa visão escassa de que é só você chegando lá e você vai transbordar tanto que tu vai querer ensinar as pessoas e tu vai ficar tão feliz como você deu vários relatos aqui de pessoas que romperam, que talvez foram além de você. Quero muito ver pessoas que vão além e que de repente vai simplesmente falar, cara, foi no podcast, e eu tenho certeza que você deve colecionar isso que eu vi, foi num livro, foi numa frase, e a gente é fruto das frases, dos livros e das coisas que a gente ouviu. Então esse é o recado aí para você vencer na tua vida, cuida da tua reputação. Efatá, shalom, Deus proverá, irmão. Pô, parabéns, muito maneiro. Assim, eu que te agradeço. Acima da expectativa. Esse é o Podfaixa, o podcast que dá voz ao social, com um dos caras, né, talento nato daquilo que faz. Por isso que quando está em alto nível é porque tem alguém muito preparado para tocar isso, e assim é o destino do mundo, é assim é o destino das empresas, das marcas, né? Vai lá no nosso canal, compartilha, se inscreva, curta, comenta, esteja com a gente, quase batendo 250 entrevistas, né? Obrigado, Ed. Coisa boa, obrigado. Bauru, 100 e quanto? 120 até 2033. Tá, É pode isso. registrar aí. Nosso livro aqui, ó, do nosso irmão Ed, aprendendo cada vez mais, é isso que faz fazer a diferença ali fora. 1, 2, 3, faixa preta de Jesus. Podfaixa, o podcast que dá voz ao social. E esse podcast acontece graças aos nossos patrocinadores. Minotauro Energy Drink, o melhor energético do Brasil. Jardim Escola Castro Alves, há 42 anos cuidando do seu filho. Arte Pão, tradição na sua festa, no seu aniversário e no seu coffee break. Pizza e Pasta, a melhor pizza a lenha do Rio de Janeiro. Full Pneus, a maior da América Latina. Facilite. Tem Facilite? Tá tranquilo. Mercado Vivo, as melhores cotações do Ceasa. Restaurante Gigante do Sabor, o melhor almoço de Nova Iguaçu. Sirius Rastreadores, líder em tecnologia do país. Blizzberry Açaí, o melhor açaí artesanal da Baixada. Adrenalina Sessions Podcast. Pod Kombucha, a bebida saudável que conquistou o Brasil. E Escritório de Contabilidade Nova Conte. Doutora Elizabeth Philippe, odontologia estética e restauradora. Ballroom, o melhor lugar para realizar suas festas e eventos. Estúdios Nova, o melhor estúdio da Baixada para o seu podcast e suas gravações.